Olá pessoal, bom dia! Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 2 de História dessa semana. Para você que não assistiu a aula de número 1, procure aí no meio desses vídeos aí que você vai encontrar e não assista essa sem ter assistido ela. Ou então você pode assistir essa, né? E depois você volta e assiste aquela, mas vai ficar meio estranho. Então é melhor você ir lá assistir e depois voltar. Pessoal, no começo de todas as aulas, geralmente, né, sempre que possível, eu faço uma pequena revisão da aula anterior, só para a gente se situar no assunto. Coisa rápida, só para a gente se situar no assunto. Então vamos lá, para a nossa revisão de hoje, sobre o que a gente viu na aula passada. Nós começamos falando um pouquinho sobre a introdução, né? Eu falei para vocês que a gente ia se situar no assunto para, a partir daí, realmente buscar o conhecimento que a gente está objetivando nesse período. Nós falamos aqui um pouco sobre pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Falamos que a pré-história é todo o período que antecede a escrita e que acabou aproximadamente em 4000 a.C. Nós falamos também que depois desse período surgiu a Idade Antiga. E a Idade Antiga é marcada por todas aquelas civilizações, realmente o início das civilizações. Mas quer dizer que antes da Idade Antiga não tinha civilizações? Civilizações sim, uma organização não. Então, a partir desse período que começou-se a ter a visão de deuses, de reis, dessa divisão hierárquica entre ricos e pobres, né, que conhecia como nobreza, e camponeses. Então, toda essa questão civilizatória é um marco muito forte da Idade Antiga. A gente vê aí, né, uma espécie de esfinge aqui dos faraós, onde são os túmulos, né, dele, mas isso é um assunto para outra aula. A Idade Média, eu falei para vocês que era muito conhecida como Idade das Trevas, não por não ter energia, né, por ser no escuro, mas por ser um período em que muitos filósofos e historiadores consideram que a sociedade não evoluiu tanto. Apesar de que, gente, isso não é tão correto de se falar, porque foi nesse período que a agricultura mais se desenvolveu. A evolução da agricultura foi enorme, a invenção do moinho, de usar uma terra esse ano, no outro ano usar outra para não ficar desgastando a terra. Então, não é um período que não teve nada. Realmente existiram muitos problemas, mas que também existiu coisas boas, né? Então, é muito assim, conturbada essa visão de dizer que não evoluiu, que é a Idade das Trevas, enfim. Idade Moderna, conhecida também como Idade das Luzes, em contraponto aí à Idade das Trevas, porque o marco principal do início da Idade Moderna é realmente a queda do Império Romano. E construiu-se, né, o Império dos Turcos, que também é o marco da Idade Moderna, que é a tomada da Constantinopla pelos turcos. Em todo esse período a gente vê, lá embaixo ali, vocês estão vendo, ó, era cristã, que é todo o período que a igreja conseguiu iniciar e se manter. E se mantém até hoje, né? Depois da Idade Moderna, né, que é o marco pelos reis, que eu falei para vocês, tem até uma coroazinha ali no nosso mapa mental, não, perdão, no nosso, na nossa linha do tempo. E depois, com a Revolução Francesa, chegou a Idade Contemporânea. Aqui nós falamos sobre o iluminismo. Eu falei para vocês o que era o iluminismo, que eles vieram, né, com a ideia de iluminar o mundo que estava nas trevas. Iluminar o mundo através de quê? Do conhecimento. Acertou você aí. Então, o conhecimento era a lâmpada que fazia parte desse processo. Vocês já viram um filme? E quando alguém tem uma ideia, vem uma lâmpada? Vem muito desse período, essa ideia. Uma lâmpadazinha na cabeça ali, quando a ideia de iluminar o que está escuro na sua cabeça. E a ideia que a gente tiver de iluminar o período das trevas. É muito legal a gente trazer essa relação, porque a gente fala diretamente sobre iluminismo. Quem foi o pai do iluminismo? Vocês me respondem que foi John Locke. Também conhecido como ilustração, luzes,
período das luzes. Então, há muitas nomenclaturas que fazem referência a esse período. Os principais filósofos a gente pode classificar como Russell, Voltaire e Montesquieu, né? Sem esquecer também John Locke, né? Mas John Locke estava mais voltado ali para o lado político do que para o lado filosófico. Montesquieu é o que trouxe uma das coisas que é mais marcante para os nossos dias atuais, que é a divisão dos poderes, né? O poder não ficaria mais na mão de uma pessoa, mas seria dividido em 3 esferas: legislativo, executivo, judiciário, que é o que a gente vive nesse momento. Também trouxe a ideia de democracia com Roosevelt. Ele disse, olha, realmente agora vamos dar direito igual a todo mundo. Parou essa questão de ser camponês, de ser isso, de ser aquilo, não. Todo mundo é igual. Obviamente em situações diferentes, né? Mas todo mundo é igual. O caráter burguês, né, que trouxe realmente essa questão foi a quebra, né, do antigo regime. Então, o mercantilismo e o absolutismo, que é o poder na mão de uma única pessoa, já não fazia tanto sentido. Então, disse, agora, a partir de agora, nós vamos ser capitalismos, que é o sistema que a gente vive até hoje. Dito isso, nós falaremos um pouquinho sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Você entendeu realmente esse período, essa transição na aula passada? Eu acho que sim, né? Então não vou reler essas coisas não. Se você não entendeu, vou tirar a minha imagem aqui e você vai ler aí, vai dar um pause aí, vai ler e depois volte para a aula. Pronto, né? Já fez a sua leitura aí. Então vamos lá para o assunto de hoje. Feudalismo. O que vem na sua cabeça quando se fala em feudalismo? A definição de feudalismo é o seguinte: feudalismo é o termo que usamos para toda organização social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa durante a Idade Média, né? Principalmente na Baixa Idade Média. Esse conceito explica a estruturação da sociedade da Europa Ocidental. E a organização que ela representa existiu na sua forma clássica entre os séculos XI e XIII, aproximadamente. Imagine o seguinte, vamos trazer isso para a realidade. Imagine que o Pedro tem muitas terras, o Pedro. Tem algum Pedro aí na sala, gente? Tem? Não? Se tiver, Pedro, comenta aí. O Pedro tem muitas e muitas terras. E o Pedro diz, caramba, eu não vou conseguir governar essas terras direito, não. Eu vou ter que dar um pouco de terra para alguém, para essa pessoa me ajudar. Então o Pedro, muito esperto por sinal, chama o Antônio. Ele diz, ei Antônio, eu vou te dar um pouco de terra, tu cuida dessa terra, eu cuido de você com o meu exército e você me dá um pouco da sua produção. Então eu vou ser o seu senhor feudal e você o meu vassalo. Então, aqui nós temos uma sociedade com a relação de vassalagem. Podemos fazer relação com o prefeito e um vereador. Se o prefeito, o vereador não tem responsabilidade de cuidar dos bairros e o prefeito da cidade inteira. Ah, professor, mas o vereador aqui na minha cidade não faz muita coisa não. E o prefeito também não faz muita coisa não, a prefeita. Calma. Trazendo a relação que eram para fazer, é realmente uma relação muito parecida com isso. Então, o Pedro, né, que é o dono aí do reino, só um exemplo, tá, gente? Ele, tendo ideia que não conseguiria organizar tudo ali direitinho para fazer com que as terras estivessem produzindo, trazendo coisa para ele, dividiu para um monte de gente ali no seu feudo, que é o seu reino. Então, essa ideia de feudalismo vem do feudo. Entenderam? Então, Pedro trouxe essa distribuição para facilitar, não para os outros, mas para ele. Então era a relação de via de mão dupla, em que as pessoas ganhavam, né, a proteção e a terra, mas em troca disso tinham que trabalhar feito uns condenados. Aqui temos algumas definições sobre o feudalismo, que eu vou ler aqui para vocês. No aspecto econômico, podemos dizer que o feudalismo era um sistema baseado na produção agrícola e na exploração servil. Olha o que eu falei para vocês. A exploração servil de quem? Dos camponeses. Com o fim do Império Romano, a Europa Ocidental ruralizou-se, né? Tornou-se mais rural, as pessoas começaram mais a
ir para os campos e as pessoas empobrecidas passaram a estabelecer nas cercâneas de grandes propriedades rurais, à procura de comida e proteção. Dessa situação criou-se a relação de dependência entre o senhor feudal e o camponês. Foi o que eu expliquei para vocês. Eu dizia, digamos que eu tivesse uma terra muito legal e tudo, como eu dei o exemplo do Pedro. Então eu dizia, olha fulano, venha para cá, que eu lhe protejo, meu exército vai lhe proteger, ele tem a obrigação de lhe proteger, e em troca você trabalha. Você trabalha, planta, colhe e me dá alguns tributos. Tributos esses que eram a corvéia, a talha e a banalidade. Embora esses tributos fossem muito injustos, porque o camponês não ficava com absolutamente nada, vivendo quase que na miséria. Quase na miséria. Mas, para aquele momento, era melhor viver com pouco e protegido pelo exército do que com nada. O senhor feudal, dono das terras, permitia que o camponês ficasse nela, desde que ele cultivasse e entregasse grande parte, do que tinha sido produzido para ele. O camponês era sujeito a uma série de tributos, como eu falei para vocês. Corvéia, talha, banalidade. E o senhor feudal, por sua vez, tinha a obrigação de proteger uns instalados em sua propriedade. Nesse momento, gente, nós vamos falar sobre a igreja na Idade Média. Como eu falei para vocês na aula anterior, sempre quando se falar de religiosidade, é muito importante que você esqueça da sua. Esqueça. No momento que estiver falando sobre religiosidade, esqueça da sua, porque senão você às vezes pode se sentir ofendido e não é essa a intenção do assunto e nem da aula. Então esqueça e se situe aqui no conteúdo. A Igreja Católica ela é dona de uma grande influência, uma vez que seu poder chegava a atingir decisões no poder secular, poder máximo. A Igreja também elaborava uma construção ideológica que justificava as desigualdades do mundo feudal. Na visão estipulada por ela e abraçada pela nobreza, olha só, a nobreza amava isso, os servos cumpriam seu papel por uma designação divina. Meu Deus, que loucura! Mas a igreja dizia o seguinte, na ideologia da igreja dizia o seguinte, você é pobre porque Deus quis. Então, se você nasceu pobre, por Deus você tem a obrigação de não sair dessa classe. Continue pobre até sua morte. Os nobres adoravam isso de paixão, porque eles estavam no bem bom. Não, nós estamos aqui, Deus colocou a gente aqui, então você não pode nem falar nada com o nobre, porque senão vinha um monte de retaliação em cima de você. Nesse período, a igreja era soberana, tinha posse de muitas terras, muito poder de decisão. Então, a ideologia que ela construiu foi dizer que realmente o que era certo e o que era errado. E acreditar naquela ideologia era a obrigação das pessoas, por não havia outra explicação para tudo que acontecia. Então, imagine uma ideologia de dizer, todo dia você tem que correr 6 km. Dizer, caramba, 6 km é muito, eu não vou conseguir correr esse tanto. Mas, de acordo com a minha ideologia, ou você corre esses 6 km, ou você é um merda. Caramba, então eu não vou querer ser eu vou correr esses 6 km, porque eu tenho que participar dessa ideologia. Da mesma forma, naquele período, as pessoas acreditavam que se elas não tivessem naquele período inseridas nessa ideologia, elas não estariam inseridas em nada e estariam já encaminhadas direto para o purgatório, para o inferno. É uma situação bem complicada e só quem viveu nesse período consegue realmente entender o que se passava. Lembrando, a igreja que a gente fala aqui não é a mesma que existe nos dias atuais, tá? Então não leve nada disso por seu coração, É tudo realmente uma questão de temporalidade. Nesse ponto, como a igreja estabeleceu essa ideologia, a sociedade virou uma sociedade estamental. Dizer, professor, o que é uma sociedade estamental? Eu gosto de resumir da seguinte maneira: como está, fica. Estamental. Como está, fica. Ou seja, nasceu pobre, isso, morre pobre. Nasceu nobre, isso, morre nobre. Então, essa imagem aqui eu trouxe só para vocês lembrarem que aqueles filmes que vocês assistem de idade medieval, de guerra, de aquela treta toda, vem desse período. Mas a sociedade estamental traz muito essa relação de não evolução em nenhum sentido na sociedade. Aqui,
eu vou trazer para vocês um pouco sobre o declínio da Igreja Católica, o declínio da religião no período medieval. Então, o fim do período medieval também não é o fim, né, da Igreja Católica, mas é o fim da hegemonia, daquele poder realmente afinco que a Igreja tinha. Em meio a muitas transformações sociais pelas quais a sociedade vinha passando, acabou prevalecendo a fragmentação dos cristãos. Os cristãos começaram a se distanciar da Igreja. Dizer, não faz tanto sentido acreditar fielmente em tudo que a Igreja diz. Então, não sei, eu não vou mais frequentar. Então, houve uma fragmentação, uma segregação desses cristãos. Dito isso, veio a Reforma Protestante, muito influenciada por Martinho Lutero, que trouxe suas 95 teses criticando muitas atitudes que a Igreja vinha tendo, como a venda de indulgências. Leonardo, professor, o que é essa bendita venda de indulgência, que a Igreja foi tão criticada por causa disso? Imagine você é um pecador, tem muitos pecados. A Igreja te dizia, olha, compra esse pedacinho da cruz aqui que Deus foi crucificado, Jesus foi crucificado, que está livre. Você tirou metade dos seus pecados. Compra mais outro pedacinho, mais metade foi embora. Caramba, legal, então eu vou comprar. Essa indulgência eu vou comprar, porque eu me livro dos meus pecados, né? A Igreja livra assim, então me dê. O pior de todos, que foi assim, acho que a gota d'água, era a venda de pedaços no paraíso. Olha só. Você, nobre, rico, muito rico, que fazia muita besteira. A igreja, o clero da igreja chegava para você e dizia, olha fulano, seus pecados não dá para converter em indulgências pequenas não. Você vai ter que comprar um pedaço do paraíso. Me dê metade das suas terras, metade do seu exército, metade do seu poder e seu lugar no céu está garantido. O nobre, por sua vez, dizia, então, na terra eu posso fazer o que eu quiser. Eu já estou com o meu pedacinho lá. Pode sim. E ele fazia isso. Então, pedaços do céu, pedaços da cruz, pedaços do tecido que dizem que tinha envolvido Jesus Cristo quando ele foi sepultado. Existe até uma frase, né, que fala sobre essa venda de indulgências, que diz que teve tanta venda de pedaços da cruz que dava para fazer a Arca de Noé. Para vocês terem noção de como a igreja perdeu a mão do que ela queria naquele momento. A igreja, nesse momento, só estava visando poder. Tenso, muito tenso, mas realmente é a realidade. Nesse ponto, a gente fala uma questão relacionada novamente sobre o iluminismo e a independência das 13 colônias da América. Por que o iluminismo influenciou? Vou voltar aqui rápido, olha só. Rápido. Olha só. Aqui embaixo, tá vendo? O iluminismo influenciou na independência da Europa, na Revolução Francesa, na Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira foi aonde? Em Brasília? Em São Paulo? Não, em Minas, né? Porque é mineira. O iluminismo foi um movimento intelectual surgido e difundido na Europa, principalmente no século XVIII. Em meio a esse século, existiam muitas revoltas acontecendo. Revoltas populares, revoltas políticas. E isso acabou influenciando as pessoas a tomarem mais coragem de fazer certas coisas, né? Então isso impactou diretamente na independência dessas 13 colônias da América como um todo. Seus defensores propunham iluminar a sociedade por meio da razão. Por isso, esse período também é conhecido como esclarecimento, como eu já falei para vocês anteriormente. John Locke, que era foi um dos principais, né, preceptores, né, idealistas desse movimento, disse o seguinte: todos os homens são passíveis de errar. E a maior parte deles erra em muitos aspectos por paixão ou por interesse de tentar fazê-lo. Ou seja, desvinculando os erros da figura da igreja, porque antes se acreditava que quando o homem errava é porque tinha alguma coisa divina ali tocando ele para ele errar. E John Locke não, diz não, se você errou, não é porque você quis mesmo. Não tem nada a ver com questões relacionadas à religião ou nada do tipo.
Pessoal, com isso finalizamos mais uma aulinha. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Caso não tenham entendido, deixem suas dúvidas aí no comentário que tenho o maior prazer em responder. E é isso. Até a próxima. Fiquem aí todos com Deus.